Nesse vídeo eu vou te ensinar a como instalar o Android Studio versão 4.1.3 do zero. Além disso, nesse mesmo vídeo eu vou te mostrar como atualizar o seu Android Studio para a última versão. Então, se você tem um Android Studio na sua máquina, uma versão mais antiga, e você quer atualizar para a versão mais nova, eu vou te ensinar como atualizar da maneira correta para não gerar nenhum tipo de erro durante o desenvolvimento dos seus apps. Então fica até o final do vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos lá, a gente vai começar a instalar o Android Studio do zero, a última versão, que é a 4.1.3. Então você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai digitar aqui no Google Android Studio. Vamos pressionar um Enter e a gente vai acessar esse site aqui, ó, developer.android.com. Esse daqui é o site oficial para você baixar o Android Studio. Então a gente vai clicar aqui, ó, Download Android Studio. Acessando o site oficial, a gente consegue visualizar a última versão disponível, que é a 4.1.3. Eu estou utilizando o sistema operacional Windows, mas você pode instalar ele tanto no Linux quanto no Mac também. Descendo um pouco mais a página, a gente tem os requisitos mínimos. Então, antes de você baixar, verifique os requisitos mínimos. Para quem está utilizando o Windows, você precisa ter pelo menos 4 GB de memória RAM. Se caso você tenha menos de 4 GB de RAM, eu não recomendo você instalar essa última versão do Android. Então você precisa ter 4 GB no mínimo para você ter essa IDE funcionando pelo menos com os requisitos mínimos aí. Se você tiver 8 GB de RAM, tranquilo, vai rodar no máximo. Processador não importa tanto. Se você tiver um processador aí intermediário, já funciona tranquilamente. Então os requisitos para o Mac, Linux e Chrome OS basicamente é a mesma coisa para o Windows. Você precisa ter no mínimo 4 de RAM. Então, verificando os requisitos mínimos, a gente vai subir aqui, ó, em Download Android Studio. Você pode baixar por aqui, ou você pode vir aqui, ó, em Download Options, clicando aqui. Você pode baixar para o Windows 64 bits, clicando nesse link. E aqui você pode baixar para o Mac, para o Linux ou para a plataforma Chrome OS. Então vou vir aqui, Download Android Studio, eu preciso aceitar os termos e condições e aqui eu vou clicar em fazer o download do Android Studio para o Windows. Vou clicar aqui, automaticamente ele já começa a fazer o download. Quando terminar, eu volto. O download acabou de ser finalizado, eu vou vir aqui em mostrar na pasta e automaticamente a gente já consegue visualizar o ícone do Android Studio. Eu vou clicar com o botão direito, executar como administrador, vai pedir para você confirmar, você vai clicar em sim e vai aparecer essa janela de boas-vindas do Android Studio para a gente começar o processo de instalação. A gente vai clicar no botão Next para prosseguir e você vai deixar marcado essa caixa aqui, ó, Android Virtual Device. Esse daqui é o emulador oficial do Android Studio. Então, para você utilizar o emulador, você precisa deixar marcado essa caixa Android Virtual Device. Deixando marcado, a gente vai clicar em Next. Depois vai aparecer essa tela aqui, mostrando o local aonde o Android Studio vai ser instalado. Eu recomendo que você deixe o local padrão da instalação do Android Studio, que vai ficar no disco local C, /Programa Files, /Android, /Android Studio. O local de instalação precisa estar exatamente nesse ponto aqui. Você pode mudar o local da instalação clicando aqui em Browse, mas eu não recomendo. Eu recomendo você deixar na instalação padrão, já para você evitar erros. Lembrando, não pode ter espaços aqui, ó, no caminho da instalação. Se tiver algum tipo de espaço, vai dar erro no seu Android Studio, beleza? Então você deixa no caminho padrão, clique em Next, clique em Install. E agora a gente vai aguardar o processo de instalação. Quando terminar, eu volto. A instalação foi completada. A gente vai clicar aqui em Next. E aqui a gente vai deixar marcada essa caixa Start Android Studio, que é para iniciar os próximos passos do Android Studio. Vamos clicar aqui em Finish. Depois vai aparecer essa caixa aqui, ó,
pedindo se você quer importar configurações anteriores de outras versões do Android Studio, importar projetos e outras configurações. Nesse caso, a gente está instalando do zero, então eu não tenho nenhum tipo de importação de versões anteriores do Android. Se caso você tenha, você pode importar. Nesse caso, a gente está instalando do zero, então não precisa. Então a gente vai colocar aqui, ó, Do Not Import Settings, ou seja, nós não vamos importar nenhum tipo de configuração de uma versão anterior. Vamos clicar aqui em OK e vamos aguardar os próximos passos. Vai aparecer essa outra tela de boas-vindas. Vamos clicar aqui em Next. E aqui existe dois tipos de instalação. A gente vai precisar fazer a instalação de algumas dependências do Android Studio, alguns arquivos de configurações. Nesse caso, a gente pode instalar da maneira Standard, que é a maneira padrão, ou a Custom, que é a maneira customizada. Nesse caso, a gente vai instalar na maneira padrão, que é a Standard. Vamos manter em Standard, clicar em Next. Aqui é o tema que você quer utilizar na sua IDE, no seu Android Studio. Então você pode utilizar esse tema Light, que é esse tema com fundo branco, ou você pode utilizar o tema Darkula, que é esse tema escuro, né, com fundo preto. Você pode escolher aqui o tema que você quiser e caso você queira mudar, por exemplo, você escolheu o branco e caso você queira mudar para o preto depois, você consegue. Dentro do Android Studio você consegue fazer isso. Então nesse caso eu vou utilizar o tema Light, eu vou clicar em Next e aqui a gente vai instalar algumas dependências, algumas coisas que a gente precisa para configurar o Android Studio. Então a gente vai clicar aqui em Finish. Você precisa ter acesso à internet nesse momento, então ele vai fazer o download de várias dependências e vai demorar um tempo. Então quando terminar aqui, eu volto. Acabou de fazer o download de todos os componentes e a instalação. Vamos clicar aqui em Finish e automaticamente já vai aparecer essa tela de boas-vindas com a versão do Android Studio 4.1.3. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, em Configure, vai clicar aqui e a gente vai acessar o SDK Manager. Então, existe ainda mais algumas configurações que a gente precisa fazer para deixar o nosso Android Studio, o nosso ambiente de desenvolvimento redondinho, completo. Então, aqui, quando você abre o SDK, o Android SDK, aqui na aba SDK Platforms, aqui você consegue visualizar todas as versões do Android que você pode testar os seus aplicativos. Então aqui a gente tem desde a versão Android 11 até a versão mais antiga, que é o 2.1 Eclair. A gente já tem também uma preview aqui, né, que é Android S Preview, que provavelmente é uma beta do Android 12. Né? Então nesse caso você não precisa nem utilizar essa versão ainda porque está em desenvolvimento. Então sempre recomendo essas versões instáveis. Então, a gente já, por padrão, a gente já tem o Android 11 instalado. Pode ver aqui que no status já está instalado. E essas outras versões aqui, ó, elas não estão instaladas. Então eu sempre recomendo que você baixe pouquíssimas versões do Android, porque isso daqui pesa muito. Então nesse caso a gente já tem o Android 11, eu vou colocar um Android 10 para utilizar também, e o Android 9. Então assim, você não precisa baixar todas essas versões, a não ser que você queira testar com essas versões, porque isso daqui vai dar mais de 40 GB. Então eu recomendo você ter pelo menos as 3 mais atuais. Por exemplo, Android 11, o 10 e o 9. Já está de bom tamanho para você testar todos os seus apps. Então eu já marquei aqui, ó, Android 10 e Android 9. Eu vou vir aqui, ó, vou dar um Apply, pressionar o OK e aí eu vou aceitar os termos e eu vou baixar essas duas versões que eu selecionei, Android 10 e Android 9, que é a API 29 e a API 28. Vou clicar em Next, ele vai começar a fazer o download, dependendo da velocidade da sua internet pode demorar. Depois que ele fizer o download, ele já vai fazer a instalação. Então quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. E se a gente visualizar aqui, ó, no SDK Platforms, o Android 10 e o Android 9 já estão instalados. Agora a gente vai vir aqui, ó, na aba SDK Tools. Clicando aqui, a gente tem algumas coisas que a gente pode baixar. Então nesse caso o Android Emulator
ele já foi baixado, né, que é para a gente utilizar o emulador do Android, Android SDK Platform Tools, e aqui o acelerador gráfico para os processadores da Intel. Então, se você tiver um processador da Intel, ele já vai baixar isso daqui automaticamente. Esse acelerador gráfico é para os emuladores do Android Studio, beleza? Se você estiver utilizando um processador da AMD, você vai baixar esse daqui, ó, Android Emulator Hypervisor Driver for AMD. Então, para processadores AMD, esse daqui é o acelerador gráfico para melhorar o desempenho do emulador do Android Studio. Então, você vai baixar isso daqui e não vai baixar esse Intel x86. No meu caso, meu processador é da Intel, então eu não preciso baixar esse recurso da AMD. Aqui você pode baixar alguns outros recursos, então eu recomendo que você baixe todos esses recursos aqui, ó. Então vou selecionar todos eles. E a gente vai aplicar, pressionar o OK, aceitar os termos, clicar em Next, e aí ele vai baixar e instalar todos aqueles recursos do Android Studio. Então vai demorar um tempo. Então quando terminar aqui, eu volto. Acabou de instalar todos os recursos do Android Studio, então pode ver aqui, ó, que já está tudo marcado. Então se você chegou até essa parte do vídeo, parabéns, o seu Android Studio foi instalado corretamente, com todas as dependências, com todos os recursos, e agora você já pode começar a criar os seus projetos Android e começar a desfrutar dessa plataforma. Agora a gente vai falar para quem já tem o Android Studio instalado na máquina e quer atualizar para essa nova versão, que é a 4.1.3. Então, se você já tem o Android Studio instalado, seja ela qual for a versão, 3.5, 4.0, ou seja, uma versão mais antiga do que essa versão que a gente está instalando, você quer atualizar, eu vou te ensinar qual que é a maneira correta de você atualizar e para você não ter nenhum tipo de erro, porque a gente sabe que a cada versão do Android Studio, geralmente, quando você parte para uma próxima versão, você atualiza, gera muitos erros na IDE, na sua aplicação, o projeto não quer abrir, gera vários bugs. Então, para você evitar esses erros, para a gente conseguir eliminar 100% desses erros, a gente precisa desinstalar o Android Studio e limpar todos os caches na nossa máquina para poder instalar a nova versão do Android. Essa é a maneira recomendada que eu posso dizer para vocês. É desinstalar o Android Studio e eliminar todos os caches para instalar uma nova versão. Então agora eu vou te ensinar a como atualizar para essa versão da maneira correta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro acessar o painel de controle do Windows 10. Então vou digitar aqui, ó, painel, já vai aparecer aqui, ó, painel de controle. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, desinstalar um programa. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar aqui o Android Studio. A gente vai vir aqui, ó, no Android Studio, vai clicar 2 vezes nele, vai clicar em Sim. A gente vai marcar essa caixinha aqui, ó, Android User Settings, vai clicar em Next. E aí a gente vai clicar em Uninstall. A gente vai desinstalar o Android Studio. Então eu não vou fazer isso porque eu acabei de instalar o Android Studio. Então você vai desinstalar o Android Studio aqui no painel de controle. Aí vai sumir aqui. Só que você desinstalou o Android Studio, só que ele não sumiu de fato, né? Ainda tem caches dele aí na sua máquina, ainda tem alguns lixos que ficam dentro do sistema operacional. Então você precisa limpar esses caches, limpar esse SDK para poder instalar uma nova versão e aí você vai ter um Android Studio limpo e funcionando corretamente. Então o que você vai fazer? Primeiro a gente vai vir aqui, ó, e vai ativar as opções, né? O explorador de arquivos, a gente vai habilitar as pastas ocultas do sistema. Então você vai vir aqui, ó, opções do explorador de arquivos. A gente vai vir aqui, ó, modo de exibição, vai descer um pouco mais aqui, ó, e para você vai estar isso aqui, ó, não mostrar arquivos e pastas ou unidades ocultas. A gente vai clicar na primeira opção, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, vai clicar em aplicar e OK. Legal, já ativamos todas as pastas ocultas do sistema. A gente vai vir aqui, ó, no meu computador, vai clicar no disco local C e primeiro a gente vai vir aqui, ó, arquivos de programas. E aí, ó, vai ter essa pasta chamada Android. Tá vendo aqui, ó? Você vai apagar, né, essa pasta aqui, vai excluir essa pasta. Depois você vai vir nessa pasta aqui, ó, usuários, vai clicar no nome do seu usuário, no meu caso aqui é Marcos.
E aí, ó, você vai excluir essa pasta aqui, né, Android Studio Projects. Você vai ter vários projetos aí dentro dessa pasta, então eu recomendo você pegar esses projetos e colar na sua área de trabalho. Depois você exclui essa pasta. Aí você vai acessar essa pasta oculta aqui, ó, app data. Você vai clicar aqui e lembrando que vai ter essa pasta aqui, ó, Android, tá? Vai ter essa pasta aqui para você. Você pode apagar essa pasta aqui também, essa pasta Android aqui. Então você vai vir aqui depois em app data, vai vir primeiro aqui, ó, em local, vai descer um pouco mais aqui, vai ter essa pasta Android também, ó. Aqui é onde fica o SDK do Android, tá vendo? Então você vai excluir essa pasta aqui. Excluiu essa pasta, você vai voltar, a gente vai vir aqui em Local Now e aí você vai verificar aqui se também tem uma pasta Android. Se não tiver, não precisa fazer nada. Se tiver alguma pasta Android, você exclui. Depois você vai vir nessa pasta chamada Rummy. Nessa pasta, você vai fazer o seguinte, ó, você vai descer aqui, ó, em Google, nessa pasta Google, e vai excluir essa pasta aqui, ó, Android Studio 4.1. Você vai excluir essa pasta. Feito isso, excluindo todas essas pastas que eu te falei, você desinstalou completamente o Android Studio da sua máquina. Você desinstalou completamente a versão que você estava. Aí você vai voltar no site, novamente, no site oficial do Android Studio, e vai baixar a versão 4.1.3 e vai fazer a instalação do mesmo jeito que a gente fez no começo do vídeo. E aí você vai ter uma instalação limpa e 100% e atualizada. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de coração que você deixe o seu like. O like é muito importante para a gente conseguir ranquear esse vídeo no YouTube e mostrar esse vídeo para mais pessoas que estão tendo a mesma dificuldade, tanto de instalação quanto querer atualizar a IDE. Então deixa o seu like aí. Deixa um comentário também se você conseguiu instalar. E se ficou alguma dúvida, eu vou tentar tirar suas dúvidas aqui no comentário. Se você é novo no canal, se inscreve no canal e ative o sininho. Ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Toda semana eu trago alguma dica no universo da programação. Eu trago tutoriais, a gente cria aplicativos, a gente traz vídeos corrigindo erros. Então, para você receber os meus conteúdos, ative o sininho. E se você quiser aprender a criar aplicativos Android utilizando a linguagem Kotlin, quer aprender a criar aplicativos do zero, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu treinamento chamado Kotlin App Developer. Esse treinamento é o mais completo que eu tenho, né? Eu tenho vários treinamentos, mas esse treinamento é o mais completo, que vai te ensinar do zero ao mais avançado a criar aplicativos para o Android. Então, se você quiser aprender a criar aplicativos para o Android, eu vou deixar o treinamento aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha lá, ó, acessa a página oficial do Kotlin App Developer e lá você vai conseguir ver todos os módulos de ensino. Ó. São basicamente aqui 16 módulos de ensino, mais os bônus, né? Ainda tem mais bônus lá dentro da plataforma. E aqui eu mostro quais são os aplicativos que você vai aprender. Então a gente aprende a criar aplicativos desde o mais simples para você entender os fundamentos, como por exemplo uma calculadora de IMC, uma calculadora de notas, um cronômetro. Então a gente aprende a criar vários aplicativos mais simples e depois a gente começa a aprender a criar aplicativos profissionais, como por exemplo o Netflix, o próprio Spotify, uma loja virtual. Então a gente avança para um próximo nível mesmo. E aqui você tem o depoimento dos alunos, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ver que realmente o curso é bom pelo depoimento. E o preço está bem acessível, então eu recomendo, se você quer se tornar um profissional, entrar no mercado de trabalho, trabalhar como freelancer, ou criar os seus próprios apps, aproveita que o preço está bem legal aí, tá? Tá bacana para você estar acessando esse curso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!